Olá, amados e amadas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o 2 Coríntios, capítulo 8. Então, vamos lá, né? Quero começar agradecendo, Paizinho de amor e de bondade, longânimo conosco, obrigada pela tua palavra, obrigada por trazer revelação, por nos trazer entendimento, por nos trazer a paz. Aquela paz que excede todo entendimento através das tuas boas novas. Obrigada pelo teu amor e carinho, obrigada por nos permitir crescer em entendimento teu. Em nome de Jesus, amém. Então tá bom. Eu quero começar já lendo com vocês o primeiro versículo e o segundo. Eu achei muito bom, muito interessante, né? Tem algumas coisas que dá para tirar dele e eu quero começar falando. O versículo 1 fala assim: Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Olha só que ensinamento. As provações da igreja, elas foram permitidas por Deus em sua infinita misericórdia. Olha só, como diz no verso 1, né? Em sua graça, elas foram permitidas por Deus com um propósito, por um propósito. Para quê? Com o propósito de transbordar generosidade. Olha só, tudo que o Senhor faz sempre tem um propósito, sempre tem uma intenção. O Senhor não faz nada por acaso, não existe por acaso com o Senhor. Amém? E olha só o verso 2. Elas têm sido provadas com muitas aflições. Em outras tradições falam com muitas tribulações. Mas sua grande alegria e extrema pobreza. Olha só, são coisas que não combinam. Como que eu vou estar alegre sendo extremamente pobre? Né? Coisa que não combina. Mas as coisas de Deus são assim. Ele faz assim. E ele combina dessa forma. Olha só que ensinamento poderoso. Esse verso 1 e verso 2 estão nos ensinando que sim, há coisas que é o Senhor que está fazendo. Porque tudo que é de ruim na nossa vida, não digo ruim, mas tudo que é de alguma coisa que a gente não quer, que a gente não gosta, algo que sai do nosso controle, a gente já atribui ao inimigo. Mas muitas vezes é o Senhor nos testando, nos provando, e o Senhor é assim, Ele sempre faz de uma forma que é inexplicável, a gente não consegue entender. E glória a Deus por isso, né? Que a gente não consiga entender, mas é o Senhor que está fazendo. Então vamos lá, no verso 5 para frente, né? Ele fala assim: ele fala do povo da Macedônia, eles fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Então, olha só, primeira coisa que eles fizeram, que o povo que fez essa oferta generosa, primeira coisa que eles fizeram foi se entregar ao Senhor, declarar que eles eram completamente do Senhor. E o segundo foi ajudar os apóstolos. Então, olha só, outro ensinamento poderoso, né? Primeiro a gente deve sempre levar todas as coisas, sempre nos entregarmos por completo ao Senhor. E depois ir fazer as coisas. Amém? Ele termina o versículo 5 falando assim: como era desejo de Deus. Então, qual é o desejo de Deus? É que a gente se achegue a Ele. Amém? Então, vamos lá. O verso 7 fala assim: visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós, queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Então vejam só, generosidade é uma característica de nosso Deus. Então, nós também devemos ser generosos. Também deve ser uma característica do povo santo, do povo separado por Ele, do povo separado para Ele. Amém? Então, vamos lá no 9. Fala assim: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, por amor a nós, a mim e a você, Ele se fez pobre,
para que por meio da pobreza dele nós nos tornássemos ricos. Então, olha só, o Senhor deixou, Jesus é sempre exemplo, é sempre nosso maior exemplo para tudo. Né? Ele deixou tudo isso, ele deixou a sua glória, se despiu da sua glória para descer aqui como ser humano, para morrer por nossos pecados e para nos resgatar. Então, olha só, para que maior exemplo de amor, de altruísmo, de bondade, de generosidade é essa, né? Então, que nós sigamos o exemplo de Jesus, amém? Então, para frente um pouquinho, o verso 12 e 13 fala assim: tudo que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que tem e não com o que não tem. Olha só que ensinamento fantástico, poderoso aqui. Tudo que você der deve ser com o seu coração, deve ser de acordo com o que o Senhor colocou no seu coração. Não com raiva, não por obrigação, mas com alegria. O Senhor, ele aceita quando é com alegria, quando é com amor, quando a intenção do seu coração, ela é aceitável ao Senhor. Então, olha só que ensinamento poderoso, né? No 13 ele fala assim: não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. Então, a gente não deve, né, dar para facilitar a vida do outro e dificultar a nossa. Não, a gente deve dar para que o outro, assim como nós, todos tenhamos. Amém? Então, eu lembrei de Provérbios 11, 24 e 25, que fala assim, ó. Eu separei aqui para falar com vocês. Assim, o 24. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso, ele prospera. Quem revigora os outros será revigorado. Olha só. Também lá em Mateus, no 10:42, fala assim: se alguém der um copo de água fria, que seja ao menor de meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Então, tudo que nós fazemos sempre tem uma intenção, sempre tem uma recompensa, sempre tem um galardão no reino dos céus. Então, né, seja generoso, seja abençoador, que os povos da terra possam ver que o povo santo do Senhor é abençoador e generoso. Amém? Em nome de Jesus, né? Então, quando nós ofertamos, né, quando nós damos para outra pessoa, quando a gente abençoa outra pessoa, quando a gente é generoso com outra pessoa, bondoso com os outros, Deus, ele trata essa pessoa, né, que está recebendo essa bondade e essa generosidade, mas ele trata muito mais a nós mesmos, né? Ele trata o nosso coração e ele nos abençoa. Então, pois a nossa confiança, ela não deve estar nas coisas que temos ou no que temos, ela deve estar no Senhor, né? Então, para finalizar, eu quero ler o versículo 21 com vocês. Tomamos o cuidado de agir honradamente, não só aos olhos do Senhor, mas também diante das pessoas. Então, olha só, que nós possamos agir honradamente em todas as situações, na nossa casa, no nosso lazer, no nosso trabalho, com os nossos estudos, que a gente haja honradamente aos olhos do Senhor, mas também aos olhos das pessoas. Amém? Então, estes são os meus comentários de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês no entendimento. Um grande beijo e até o próximo capítulo. Beijo. Tchau.